Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Sustentável. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as tendências, inovações e manejos sustentáveis que são aplicados na rotina do agronegócio brasileiro. E na edição de hoje, nós vamos falar sobre uma novidade que pode abrir espaço para uma cadeia produtiva limpa, inovadora e bilionária. A chegada ao Brasil da primeira variedade de cânhamo industrial no mundo. O cânhamo é uma planta versátil com grande potencial de uso em setores como indústria têxtil, construção civil, alimentos, até energia e cosméticos. Bom, e para nos explicar melhor o que representa essa novidade e quais as oportunidades para o produtor rural brasileiro, eu recebo hoje para um bate-papo o empresário, pesquisador e investidor que detém a licença para cultivo e desenvolvimento do cânhamo aqui no Brasil, o André Steiner. Ele vai aparecer aqui com a gente para esse bate-papo no nosso telão. Oi, André, seja muito bem-vindo com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Felipe, tudo ótimo. Obrigado por ter me convidado. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. Muito bem, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Uma satisfação recebê-lo aqui no nosso canal AgroMais. André, para a gente começar, é sempre bom a gente contextualizar a nossa audiência. O pessoal, às vezes, não está familiarizado, não está entendendo exatamente sobre o que a gente está falando. Quando a gente fala em cânhamo, o que é um cânhamo industrial e como ele se diferencia, por exemplo, da cannabis, que a gente ouve muito falar para fins medicinais, para fins recreativos? O que é o cânhamo industrial? Olha, Felipe, o cânhamo é a mesma planta, porém é a planta original, aquela que nasceu nos altiplanos do Tibete há milênia atrás, né, e que contém toda a parte de canabinoides original, e é uma planta super versátil. A grande inovação, na verdade, que a gente está trazendo para o Brasil é que esse cânhamo é o primeiro cânhamo geneticamente editado, ou seja, é um cânhamo onde os genes do tetraidrocannabinol, o THC, o famoso psicotrópico, foi desligado. Tá? Então ele não expressa THC e, por consequência, não expressa o nosso queridinho o canabidiol, aqui no Brasil, o CBD. Ele expressa apenas o gene de um canabinoide raríssimo e muito importante que chama canabigerol, o CBG, que é importantíssimo na área de farmacêutica, medicinal. E essa planta é super versátil porque não apenas a flor dela, onde tem os componentes medicinais, pode ser usado, mas toda a planta pode ser usada, tá? Do caule, as fibras do caule, né? As fibras do caule se tornam tecidos de alta moda, cordas. A gente usava isso há séculos atrás, né? Para tudo que a gente fazia. O interior do caule pode ser esmagado e preparado para um componente super sustentável e inovador, que é um concreto de cânhamo, tá? Que ele fixa gás carbônico. Imagina a gente construir um concreto que está absorvendo gás carbônico da atmosfera. A gente está trazendo a solução para o aquecimento mundial, né? Além disso, as sementes, como você falou, elas podem ser usadas para alimentação animal e humana, porque elas têm um ômega 3 muito mais equilibrado, elas são muito mais saudáveis, tanto para a alimentação dos animais como para a humana. E esse óleo da semente pode ser extraído e ser utilizado como biodiesel, né? Biodiesel é muito mais potente do que o da cana-do-açúcar que a gente usa hoje em dia, entre outras aplicações, bioplástico, e você usa a planta para tudo, né? As raízes dela são super sustentáveis porque, como eu falei, ela nasceu no altiplano do Tibete e ali ela tinha que sobreviver em condições, né, muito precárias, né? Então esse arbusto, que na verdade é um arbusto, a planta, né, ele aprendeu a fixar o gás carbônico para se auto-fertilizar, né? Ele continua fazendo isso e retirar, né, as raízes retiram do solo tudo que é toxina, tudo que é metal pesado, regenerando o solo a cada virada, né? E a virada é muito rápida, né? Em vez de uma vez por ano, ela vira 2, 3 vezes por ano. Então a gente tem uma biomassa assim muito grande com pouco território, pouca quantidade de hectares, tá? É isso que eu estou trazendo para o Brasil. Tá? E aí, essa é a minha licença. E esse produto que está entrando aqui, ele está vindo com um nome chamado de Badger G, é isso? Ou como que fala exatamente?
É Badger G, né, Badger porque G. ela foi desenvolvida pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, onde o animal ali, né, o texugo, é o Badger, né, então eles deram o nome do animal do estado de Wisconsin para esse cultivar, né, e é o único cultivar do mundo nesse momento em cânhamo industrial que é geneticamente editado. Ele não é geneticamente modificado, ou seja, ele não é uma OGM, onde foram introduzidos genes e tal, né? Ele, na verdade, os genes são os genes da planta mesmo, que são calados, né? E assim a gente tem grandes evoluções, né? Porque a gente está separando o joio do trigo agora. Não é mais a famosa maconha, porque não tem mais nem o tetraidrocannabinol, nem o canabidiol, que é um psicoativo também, né? Pois é, então esse produto ele está entrando no Brasil com 0 THC, 0 CBD, não é isso? E aí isso torna então Isso. um diferencial, não é isso? Existem até aí THCs permitidos em alguns níveis, em alguns países, mas por aqui esse produto está chegando com níveis 0, né? Exato. O THC é um componente importante. A planta tem mais ou menos 120 canabinoides, tá? Mas no final, quando ela está madura, ela só tem em grande quantidade o THC e o CBD. Tá? Então, por isso que eles foram industrializados com rapidez, né? E os canabinoides raros, que são importantíssimos e ainda muitos estão sendo pesquisados, estudados e tal, eles, no final da planta madura, eles estão em pequeníssima quantidade. Então, nesse momento, você precisa de grandes áreas, de grande quantidade de biomassa para você ter uma quantidade relativamente suficiente para a indústria. Tanto que o canabigerol ele custa algo como $4.000 o quilo nesse momento, né? Então, e esses geneticamente editados é o caminho do futuro, tá? Porque você pode isolar agora cada vez mais canabinoides importantes e raros, além de outros componentes da planta que também são importantes, tá? Como terpenos funcionais, e flavonoides e outras moléculas, e você focar a planta, cada cultivar agora geneticamente editado para uma área específica da grande inovação na indústria, né, que eu chamo da indústria natural, a nova indústria verde, né, que o Brasil deveria estar comandando, mas vai comandar, né, a partir de agora, e isso vai trazer, né, pesquisa e desenvolvimento, além de, né, uma grande revolução no agronegócio. Os cachorros correndo atrás aqui. Não, tranquilo. Inclusive, é muito bacana esse cenário que você preparou hoje para conversar com a gente, né? Para mostrar um pouquinho de fato como a gente está tendo um papo direto com alguém que entende do setor do agronegócio, que é o diálogo que a gente tem aqui direto com o nosso telespectador. E por falar em agronegócio, para deixar claro para quem está nos assistindo, por enquanto não há produção então desse cânhamo industrial no Brasil e a partir de agora você tem essa autorização, é isso? Exato, não existe. O STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, ele deu a permissão e agora no final a permissão de cultivo para fins medicinais, porém ele deu um prazo para a União e para a Anvisa se manifestarem que agora acaba no final de setembro. Né? Então a gente já tem uma legislação, não uma legislação, mas sim uma autorização vinda do Judiciário. Né? O cânhamo geneticamente editado ele foi desenvolvido nos Estados Unidos basicamente nos últimos 2 anos, porque a Farm Bill de 2018 que controla, né, todo o cultivo de cânhamo nos Estados Unidos, ela está desatualizada. Né? Então, existia a necessidade de trazer um cânhamo que não estourasse esse... Tem né, que a gente estava falando, tem um limite máximo de 0,2, 0,3% de THC nos cultivos, mas, na verdade, o que estava acontecendo é que, na maioria dos cultivos, naturalmente, esse limite estava estourando acima de 25% do cultivo. Então, os cultivadores estavam tendo que destruir grande parte da produção deles nos Estados Unidos e estava levando a grandes prejuízos e também a problemática de processos. Então, a Universidade de Wisconsin foi ativada, né, a parte de inovação e pesquisa deles, para trazer uma solução. E eles trouxeram essa solução que é fantástica. E como eu morei fora do Brasil por mais de 30 anos e toda a minha network também está espalhada em vários países do mundo, eu fui ativado, né? Porque o Brasil é um lugar muito importante, né? E a gente
Aqui tem que separar realmente o que é droga, né, o que possivelmente pode se tornar droga, do que não é, né? Então, eu estou trazendo a solução para o mercado, né, para a gente poder desenvolver esse grande potencial, não só do cultivo, né, e de ter um produto na produção primária, né, mas sim de produtos de valor agregado importantíssimos, né, para o Brasil desenvolver em várias áreas, como a gente está falando, construção civil, biodiesel, bioplásticos, outras áreas energéticas, alimentação animal, alimentação humana e farmacêutica, tá? Medicamentos que eu trabalho há alguns anos já na área de medicina, canabinoide de precisão, tá? E trabalhando com genética e com formulações fitocomplexos, e eu vejo, né, aqui no Brasil, tratando pacientes, a grande evolução da saúde, do equilíbrio, né, em várias áreas importantíssimas, tá? Muito bem. Bom, a gente lendo aqui, se preparando para conversar, eu vi que você fala, pensando daqui para frente, né, na intenção de fazer essa uma cadeia produtiva limpa e inovadora, né, além de uma muito rentável. Onde você enxerga essas oportunidades de negócios pensando numa produção, numa cadeia produtiva limpa e inovadora? Olha, o Brasil inteiro, porque a planta vai se adaptar a cada região do Brasil, né? E à medida que a gente sobe, fica até melhor, porque as temperaturas do norte e nordeste brasileiro vão deixar com que a gente possa fazer mais de uma produção anual, né? A gente vai poder virar 2 ou 3 vezes lá para cima. Aqui no sul, provavelmente 2 vezes por ano, né? Eu queria só voltar um pouquinho, que na pergunta anterior você me perguntou, sim, eu detenho a licença exclusiva, tá, para comercialização desse cultivar no Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, tá, onde lugares que são super importantes que estão conectados com a gente, tá. A cadeia está em bilhões de dólares, a gente está falando algo hoje em dia como 15 bilhões de dólares e tem uma previsão de até 2030 de ultrapassar 50 bilhões de dólares em várias áreas, tá? Primeiramente na área de produção de biomassa. Então, e é muito importante a gente poder abrir para todos os níveis de cultivo, pequenos, médios e grandes, né, essa indústria em módulos, tá? Para que todos possam se beneficiar. Mas a indústria ela vai, né? Eu tenho pilares importantes que a gente já está trabalhando, que é a construção civil, como eu te falei, sustentabilíssimo, por causa que esse concreto ele absorve, esse concreto de câmbio, ele absorve o gás carbônico. Então, tudo que a gente construir com ele, além de ser sustentável, né, ele vai entrar num nível de, né, créditos de carbono importantíssimos para quem estiver trabalhando com isso. E a gente vai estar dando a solução para o superaquecimento, né, do planeta. E o Brasil vai estar liderando essa área, mas a área de farmacêutica é muito importante. As moléculas, os canabinoides e terpenos funcionais da planta, eles realmente trabalham a nível de DNA, né, reequilibrando não só os seres humanos, mas os animais que nós consumimos, né? Então, toda a cadeia de saúde ela é beneficiada, a alimentação dos animais, a alimentação humana, e a área de energia é muito importante. A gente está falando de biodiesel, bioplástico, sustentáveis, né? Também entrando na área de créditos de carbono. E para os cultivadores, a grande novidade é que, né, entre uma safra de soja, ou de milho, ou de cana-de-açúcar, ou de qualquer outro cultivo que eles já estejam fazendo, você introduzindo a planta, ela vai regenerar esse solo, ela vai fixar gás carbônico, né, deixando o solo mais fertilizado, né, para uma outra rodada de soja, ou cana, ou milho, né, e então com menos necessidade de investimento em fertilizantes à base de petróleo, né, numa outra virada, e retirando toxinas e metais pesados desse solo, deixando ele muito mais sustentável. Então a gente está, essa planta é a planta mais sensacional que existe na face da Terra. E por isso inovação, sustentabilidade, entende?
Entendo. Bom, André, a gente vai entender um pouquinho melhor, inclusive, as oportunidades que venham a surgir aí, por exemplo, no nosso setor para os produtores rurais, mas aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Vou ter que chamar aqui um rápido intervalo e eu volto para conversar com você bem rapidinho, tá bom? Peço para você aguardar aí com a gente. Tá, joia, Felipe, obrigado. Valeu. E aí, a você que está nos assistindo, peço que fique com a gente, que o nosso intervalo é super rapidinho e a gente volta para continuar esse bate-papo aqui no nosso Ação Sustentável. Estamos de volta com o nosso programa Ação Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos aqui de volta com a gente. Nossa conversa hoje com o pesquisador, com o empresário e também investidor, o André Steiner, que está conversando com a gente sobre uma novidade, né? A chegada do cânhamo industrial no Brasil. E a gente está entendendo aqui exatamente o que é, né, esse novo produto e as oportunidades que surgem a partir da chegada dele. Bom, André, a gente conversou aí, apresentou para o nosso público um pouquinho sobre o cânhamo, né, no primeiro bloco, e pensando agora um pouquinho no ponto de vista do cultivo, você já sabe exatamente se esse cultivo do cânhamo industrial, se ele exige muitos insumos, muita tecnologia, é uma planta de fácil adaptação ao campo brasileiro, enfim, você já tem essas informações aí para os interessados em adotar esse plantio em suas propriedades, eles vão precisar de muito insumo, de muita técnica, muito manejo, enfim, como você observa aí quando a gente pensa então no cultivo do cânhamo industrial? Felipe, essa pergunta é muito inteligente e importante, tá? Olha, como eu estava falando, o cânhamo industrial, na verdade, é um arbusto que ele surgiu nos altiplanos do Tibete. Ele gosta de sofrer, né? Além disso, né, ele se desenvolveu ele tinha que fixar, né, alguma coisa que ajudasse ele a fertilizar a si próprio, né? E aí ele fixa gás carbônico e ajuda, né, na fertilização e na renovação do solo. Então, não, a resposta é não existe nada muito especial que você precise, além de entender do cultivar, né, do que ele precisa, né, de água e de luz, né, para você fazer com que ele se desenvolva em todos os territórios, estados brasileiros, né. Logicamente, nós aqui desenvolvemos uma cartilha e a gente vai estar trabalhando diretamente, né, com quem estiver interessado, com os cultivadores interessados em cada região, adaptando e apoiando, né, cada cultivador no seu desafio. Mas os desafios são super fáceis de serem conquistados e acredito que em curto e médio prazo a gente deve ter uma produção de grande quantidade de biomassa com facilidade, tá? Você tem informação em relação ao ciclo do cultivo e também a produtividade do cânhamo na lavoura, digamos assim? Sim, os ciclos são rápidos, de 3 a 4 meses, tá? Então a gente vai poder, se alguém quiser focar realmente nisso, vai poder girar 2 ou 3 vezes a biomassa por ano, fazendo com que fique fácil, né, os ajustes pequenos que têm que ser feitos, né, em cada local. E a produtividade é altíssima por hectare, tá? A gente tem uma produtividade e números assim muito grandes, tá, por hectare. Então você não precisa de muitos hectares para chegar, comparado à soja ou milho, por exemplo, a lucratividade por hectare é 40 vezes maior, tá? Não dá para você comparar, é algo assim fora do que a gente está acostumado a fazer. Por isso que traz, né, essa inovação traz uma grande revolução no agronegócio. Tá? É agrociência e agrointeligência junto com o agronegócio. Tá? Bom, e o cânhamo, ele é considerado uma cultura sustentável na sua avaliação? A gente está falando aqui hoje num programa, né, que fala sobre ações de sustentabilidade dentro do agronegócio e o mundo exige hoje um agro cada vez mais trilhado na sustentabilidade. Essa é uma cultura sustentável? Super sustentável, mais sustentável, acredito que existe na face da Terra, tá? Porque o cânhamo, novamente, ele fixa gás carbônico
ele limpa e regenera o solo a cada ciclo de cultivo, né? Além de toda a planta ser utilizada, desde as raízes até as sementes, ser utilizada em várias indústrias de transformação. Então, ele traz, né, a sustentabilidade, o valor máximo dela, né? Bom, e pensando aqui ainda sobre essa questão de produção, é, agora você com essa licença, né, sendo autorizado, você imagina que essa produção possa começar a ser colocada em prática em quanto tempo? Enfim, quais são os seus objetivos, qual é a sua projeção para essa cultura aí nesse curto, médio prazo? Olha, como eu te falei, a gente tem, eu detenho a licença de comercializar no Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. No Brasil, acredito que em curto prazo, em alguns meses, a gente deva começar a produzir os clones, as mudas clonadas, né, que eu acho importante introduzir para os cultivadores e as sementes. Mas no Uruguai já começou, né, eu tenho parceiros no Uruguai há muitos anos e lá a gente já tem isso estabelecido e já começou o ciclo, né? Então, praticamente já começou tudo isso. Uhum. Mas aqui no Brasil esse assunto, ele de certa forma ele ainda é um pouco delicado, as pessoas ainda não entendem exatamente, não conseguem diferenciar, né, os potenciais do cultivo para a questão das drogas, enfim. Hoje você entende que há muita gente já interessada, entendendo de fato os potenciais do cânhamo, por exemplo, e tem muita gente interessada em cultivar, muita gente te procurando, o pessoal tem demonstrado, entendendo de fato o potencial produtivo e de rentabilidade desse negócio? Sim, olha, na área medicinal que eu trabalho já há muitos anos, isso está sendo desenvolvido e o brasileiro está muito bem informado sobre como utilizar. A parte de cultivo, a problemática realmente era o componente psicotrópico, o THC, né, o tetraidrocannabinol, que foi por isso que a planta foi banida, né, há 100 anos atrás, né? E é um problema, por isso que a gente está trazendo a solução, ou seja, tiramos o tetraidrocannabinol e o canabidiol, que é psicoativo, da frente, e estamos trazendo um cultivar que ele já está certificado nos Estados Unidos, né, pelo Departamento de Agricultura e também pela Secretaria de Proteção Animal e Vegetal dos Estados Unidos. E sim, muitos cultivadores estão interessados. Eles já estavam interessados, mas estavam preocupados com a problemática do tetraidrocannabinol e agora trazendo esse cultivar geneticamente editado, a gente retira isso da frente e vai, né, surgir com grande velocidade, né, uma nova indústria. A gente ainda falando aqui um pouquinho, voltando na verdade a falar um pouquinho sobre a questão de sustentabilidade, me veio uma dúvida que eu acho pertinente. A gente tem falado muito nessa questão do mercado de carbono, de crédito de carbono, né? É possível, você imagina, usar o cânhamo industrial para obter esses créditos de carbono a partir do momento que a gente tiver, né, essa produção aí em larga escala? Você acha que é um potencial usá-lo também para isso? Felipe, com certeza. Pergunta importante e o foco correto. Tá? A planta fixa gás carbônico no solo e o concreto que é produzido dela, ele retira gás carbônico da atmosfera. Então, durante todo o tempo que as construções forem feitas, elas vão estar retirando esse gás carbônico. Todos os desenvolvedores e investidores nessa área vão estar recebendo créditos de carbono, o que vai aumentar ainda mais o lucro, né, de cada um desses negócios, trazendo uma lucratividade tremenda, né, e é uma cereja, assim, um presente tanto da natureza para os seres humanos, né, porque a gente vai estar retirando esse grande problema, né, do aquecimento do planeta, né, da pauta, né, e quem estiver trabalhando com isso também vai estar ajudando a desenvolver uma grande indústria verde, né?
Muito bem, e só para a gente deixar claro aqui para a nossa audiência, para o pessoal acompanhar o nosso raciocínio, em que pé está a regulamentação, né, na Anvisa e também no Ministério da Agricultura, em que pé a gente está falando nesse momento? Olha, na verdade foi o Supremo Tribunal de Justiça que determinou que o cânhamo pode ser utilizado e cultivado no Brasil, inicialmente para fins medicinais, e deu para a Anvisa e para a União até o final desse mês de setembro para eles se manifestarem. Eles não se manifestaram ainda porque a problemática não tinha solução, até a gente introduzir agora a solução com esse cânhamo geneticamente editado, que não tem THC, e ele se diferencia da maconha e traz, né, a condição da gente poder realmente ir e começar a cultivar em grande escala. André, e para a gente então encerrar aqui nossa edição do Ação Sustentável de hoje, quero saber como você enxerga o cânhamo industrial brasileiro daqui a 5, 10 anos. Qual a sua projeção para esse nosso cânhamo brasileiro dentro desse curto prazo aí de até 10 anos? Olha, de 5 a 10 anos a gente vai estar dominando não só o cultivo, mas as indústrias de transformação em nível global. Mas acredito que muito mais rápido, né, de alguns meses a um ano, a gente já deva estar fazendo um grande barulho, né, com o início, né, da produção e o início também da união entre os cultivadores e as indústrias de transformação no Brasil, tá? Porque o cânhamo aqui que a gente vai fazer no Brasil, a biomassa vai ser utilizada dentro do Brasil, em várias indústrias, né? Então, nós mesmos estamos fazendo com que os cultivadores conversem com, né, os grandes industrialistas, né, de transformação para que tudo seja feito aqui no Brasil, né? Logicamente, a gente vai poder exportar, né, mas a gente quer realmente exportar os produtos de valor agregado. Então, o futuro vai ser brilhante. Muito bem, André. E aí, com essa mensagem de que a gente vai ter, de fato, aí um futuro muito brilhante, eu quero ir me despedindo de você, porque a gente vai voltar a conversar aqui, com certeza, em diversas oportunidades, porque é um assunto que instiga muito a curiosidade das pessoas e as oportunidades que surgem também instigam essa vontade de, né, buscar essas oportunidades. O investidor, o produtor rural que está nos assistindo, gosta de saber exatamente sobre todas essas novidades e tendências no mundo. Eu quero agradecer mesmo a sua participação aqui, desejar muito sucesso aí no seu trabalho, nas suas pesquisas, nos seus investimentos. E como eu disse, a gente volta a conversar em novas oportunidades aqui no canal, com certeza. Obrigado, Felipe. Foi um prazer e estou à disposição de vocês e louco para conversar com vocês de novo. Tá? Valeu, André. Mais uma vez, muito obrigado, viu? E a nossa audiência, muito obrigado também pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.